Bom dia, D'Angelo, tudo bem? Bom dia, Muriel, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Que bom. D'Angelo, o que é a fórmula do inglês e o sistema de alfabetização em idiomas estrangeiros? Bom, Muriel, existe um desentendimento muito grande entre ensinar inglês e ser alfabetizado em inglês. É como ensinar português e ser alfabetizado em português. Eu vou te dar um exemplo simples que acontece. Uma pessoa alfabetizada em português, se você coloca um monte de instrumento cirúrgico na frente dela, talvez essa pessoa não saiba o nome de todos eles. Mas se você coloca a plaquinha com o nome, o que acontece? Ela vai ler. Você vai ler tudo com perfeição, mesmo sem saber o que você está lendo. Mas se você colocar esses mesmos instrumentos que estão ali, com a plaquinha em inglês, você teria certeza da pronúncia deles? Não. Bom, é isso que acontece. Você não foi alfabetizado em inglês. O que nós encontramos é uma ferramenta, que na verdade uns chamam de fórmula, algoritmo, mas é um processo natural de aprendizado de ler, escrever e fala, que é pronúncia, de todos os escritos da língua inglesa. O que isso faz, na verdade? Isso te permite acelerar o seu processo de aprendizado. Se você tivesse sido alfabetizado em inglês, você leria qualquer nome em inglês, mesmo sem conhecê-los. Essa ferramenta faz isso. Só que ela faz isso de uma forma diferente. Ao invés de um curso convencional de idiomas que leva 4, 5, 6 anos e a grande maioria ainda sai sem falar, porque nem 1% da população brasileira efetivamente consegue se comunicar em inglês. Nem 1%. Quando você entra numa sala de aula, e tem uma coisa, os números são absurdos. Por que uma pessoa consegue ser um grande empresário e não consegue falar um idioma? É a mesma coisa. Pega um livro de matemática para essa pessoa, tira as operações da tabuada do livro e tenta te ensinar a utilizar, assim, a soma, a subtração, multiplicação e divisão. O que nós encontramos é um processo natural, como você tem a tabuada para matemática, nas fórmulas para física, na química você tem a tabela periódica, geografia você tem mapa. Então toda ciência tem uma tabela referencial padrão. O que faltava para você aprender a usar a linguagem, seja inglês, francês, espanhol, alemão, grego, era uma tabela referencial padrão que nós encontramos, que na verdade é uma disruptura do modelo convencional. E ela foi criada há mais de 5.000 anos pelos fenícios. Então você está me falando que isso é na verdade um conteúdo e não um método? É uma boa pergunta. O que é método e o que é conteúdo? Método é a forma de ensinar. Conteúdo é todo o conhecimento que tem que estar dentro de um método. O que acontece, na verdade, é que um pedaço desse pseudo-conteúdo de linguagem ele não existe nos livros atuais. Que seria essa tabelinha, essa tabuada, essa tabela referencial padrão. Então, não tem jeito de você ensinar matemática se não conter dentro do livro de matemática soma, subtração, multiplicação ou divisão. Verdade. O que nós encontramos, então, e entendemos e criamos uma metodologia própria, é que nós encontramos um pseudo-conteúdo que deveria estar no material e não está, nós formalizamos e colocamos ele dentro do material. Essa é a diferença entre alfabetizar e ensinar. Ensinar, você quer tentar que o outro pronuncie pela sua voz. Que ele decore. E alfabetizar é você poder usar autonomamente, sozinho, de forma só, e o aprendizado também interativo com a própria ferramenta. E hoje todas as escolas estão com propostas bilíngues. Em termos de material didático, o que te torna único? Deixa eu te contar. Essa proposta bilíngue das escolas é o seguinte. Se fosse simples, todos seriam bilíngues. Mas por que não é simples? Porque falta uma coisa. O que falta é esse conteúdo que nós encontramos depois de 13 anos de pesquisa. Como é que ele funciona? E o que é diferente? As escolas hoje bilíngues é de menino de 2, 3, 4, 5 anos de idade. Mas espera aí, eu te pergunto. E o seu filho com 7, 8, 9, 10 e quem já formou um dia, não pode se tornar bilíngue? Então esse é o público que você quer atingir? Não. Esse também é o público que nós queremos atingir. Como que isso vai acontecer? Nós vamos entregar 2 tipos de produto. Um é um material, na verdade 3. Um é um material para as escolas de idiomas, ao invés dos pais gastarem uma fortuna, R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$4.000 um kit, vai pagar R$400, R$500 no kit. Outro produto, só que o curso muda. Ele sai de 6 anos para 6 meses. Outro produto é um material didático bilíngue convencional. Você tem o ensino médio, o ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio.
Como é que funciona isso? No ensino fundamental 1 você tem menos disciplinas, 6, 7, 8 disciplinas. No ensino médio você tem lá 9, 10, 11 disciplinas. O que vai ser feito, o que está sendo feito e foi desenvolvido? Nós pegamos todo este material e transformamos num material bilíngue. Porque quando você pega um livro de história e traduz para inglês, é livro traduzido, ele não é bilíngue. O que torna bilíngue é diluir essa ferramenta no material. Porque ela não é mágica, ela é um acelerador do processo. Entendi. Qual o projeto de vocês para o Brasil e quais os benefícios você acha que os alunos vão ter e os pais dos alunos? Bom, Muriel, o que eu explico? Hoje no Brasil, infelizmente, primeiro é o negócio, depois a educação. A nossa proposta é o contrário. Primeiro a educação, depois o negócio. Hoje, você compra um material didático, você tem a despesa da mensalidade do aluno nas escolas privadas, e o que acontece? Sempre no ano anterior o pai já começa a ficar desesperado. Tem o IPTU, tem o IPVA e o material didático. É verdade. E o que acontece com isso, com esse material didático? Ele custa 800, 1.000, 1.200, 2.000. A nossa proposta ela é muito simples. Todo o kit de material didático do seu filho, todos os livros que ele vai usar durante o ano, seja os livros de leitura, até um conteúdo de 12, e os livros da disciplina, ele vai custar no máximo $100. Ou seja, o dólar hoje em torno de 3,80, ele vai custar no máximo R$380. E ainda, dependendo, os pais podem parcelar em até 10 vezes, sem juros. Como é que vai ser feito isso? A escola, que for utilizar o material, em outubro ela abre para os pais entrarem no site e fazer a aquisição por $100, ou seja, antes mesmo das festas. E esse material é entregue nas escolas a partir de janeiro. Até fevereiro vai estar em todas as escolas. Nossa, e o que você acha que vai acontecer com o mercado da educação daqui para frente? Muriel, olha só o produto que a gente vai entregar. Esse produto de $100 não é só o material em português. É o material bilíngue, português e inglês, ou seja, se um livro de 100 páginas, ele vai vir com 200. Ele vem com o dobro de quantidade de páginas, em média por um terço do preço. E ainda com essa ferramenta que permite transformar o material em bilíngue. O que acontece hoje é o seguinte, se você pega um livro de história e traduz ele em inglês, ele é livro traduzido. Verdade. Você não consegue ser alfabetizado com ele. E também tem escolas que põem 2 professores na sala de aula, um de história e um de inglês. Vira uma confusão. A nossa ferramenta ela é tão simples. E o que ela faz? Ele é em português e em inglês com esse algoritmo diluído no livro. Isso permite que o aluno aprenda tanto a matéria, a disciplina em inglês, quanto as palavras em inglês do livro de matemática, as palavras e expressões do livro de química, de biologia, de história. Então, esse é o diferencial. O que acontece nisso? Como é que nós conseguimos produzir um material desse jeito, num preço desse? É porque ele custa isso. O que nós fizemos, estamos fazendo agora e faremos é tirar todos os comissionamentos a terceiros entre o material didático que vai ser usado pelo seu filho na escola e o pai do aluno. É só isso que nós fizemos. É fantástico, acho que vai agradar, hein? D'Angelo, mas você falou sobre o fornecimento do material didático. Em termos de qualidade, qual é a qualidade, a produção que você tem para a entrega desse material? Olha, Muriel, o MEC tem um padrão das disciplinas que tem todo o material. O mesmo logaritmo que tem num livro de escola pública tem o mesmo logaritmo no livro de escola privada. E o mesmo ciclo de Krebs que tem num livro de biologia da escola pública tem da escola privada. O que faz a diferença? O texto do autor. Não. Se o professor precisa entender o texto do autor, é porque o professor não é professor. Porque a matemática é a mesma. Se ele é professor, ele é formado e ele tem a obrigação de ensinar a disciplina. Ele tem que conhecer o que ele está ensinando. Não é a história que vem rebordando os textos e as disciplinas elencadas pelo MEC que vai mudar isso, não. Então, o nosso material é o mesmo material que transforma qualquer escola comum, porque o que está acontecendo é o seguinte, as escolas chamadas de ricos ou de um poder aquisitivo muito alto vão ser bilíngue, e as do meio não, e as públicas não. O nosso produto faz o contrário. Ele pega tanto a escola de cima, quanto a escola intermediária, de padrão intermediário, quanto a escola pública e coloca ela no mesmo padrão. Não é esse o sonho de todos os educadores? Mas e as escolas de idioma, D'Angelo? Por que elas ficam tanto tempo com o aluno tentando ensinar essa metodologia? É justamente pela primeira pergunta. O que acontece? Ensinar inglês, produzir o som das palavras é diferente de te alfabetizar.
Se você pegar as escolas de inglês, as marcas das escolas de inglês ou de escolas internacionais, fala com eles, por que você fala o seu nome assim? Ele não sabe te explicar. Vou te dar um exemplo simples. Pega a palavra maçã. Maçã, como é que você fala maçã em inglês? Você às vezes tem dificuldade na pronúncia, porque cada um fala de um jeito. Isso aí. Maçã em inglês, você escuta de 3 maneiras. Você escuta apple, apple ou apple. Bom, essa ferramenta permite te explicar que a pronúncia correta é apple, é um A nasalado. Ou seja, como middle tem 2 Ds, aí você começa a observar a quantidade de consoantes que tem entre as vogais. O que determina o som das vogais, se ela vai ficar em português e inglês, por que tem hora que o A faz som de A e por que tem que o A faz som de EI, se você fizer essa pergunta, ninguém te responde. Aí cada um tem uma teoria. Não é a teoria, é uma resposta que dura 15 segundos. A quantidade de consoantes que separam as vogais é que determina o som delas. E você consegue explicar isso na sua tabela? Ela é uma ferramenta tão simples, vou te dar uma noção do que ela significa. Matemática é soma, subtração, multiplicação e divisão. Cada uma dessas operações tem 10 linhas por 10 colunas, ou seja, para operar matemática, obrigatoriamente lá atrás, você teve que conhecer, decorar 400 combinações. Você sabe com quantas combinações de letras para você pronunciar 100% do inglês formal britânico? Não. 20 combinações. Olha. Menos? Mas por que isso? Para uma criança é mais fácil fazer conta de matemática ou falar primeiro? Falar. Por isso que a fórmula da linguagem era mais simples. Mas, D'Angelo, você já testou essa tecnologia? Bom, isso tem uma história de 13 anos. Isso teve, na época quando nós tivemos no Jô Soares, não pudemos explicar direitinho, porque ela estava em teste de pesquisa. Isso já foi submetido, primeiramente, Muriel, a uma missão oficial assinada pelo Congresso em 2009 ao MIT. Ela foi testada pelo departamento do governo do GDF, de Ciência, Tecnologia e Inovações. Foi feito testes dentro do Tribunal de Contas da União. Foi feito testes no Serviço de Inteligência da Polícia do Distrito Federal. Foram feitas audiências públicas no Uniceub em Brasília. E, por último, em 1º de novembro de 2017, foi feito uma agenda oficial pela liderança de governo para que isso fosse testado no ITA. E o que aconteceu? Em pouco mais de meia hora, os coordenadores do ITA olharam para o algoritmo e falaram assim, esse realmente é o algoritmo da língua inglesa. Eu falei para eles o seguinte, você achou algum erro? Ele falou, impossível achar erro nisso. Que isso é uma brincadeira que eu faço, se alguém acha algum erro nesse algoritmo. Porque não existe. O que é fórmula, na verdade? É um processo que você entende e formaliza. Então ninguém descobriu nada. Estava tudo ali. Nós entendemos o processo e formalizamos ele. Bacana. E hoje vocês já estão com quantos alunos, D'Angelo? No primeiro mês de operação, agora que está fazendo um mês de operação, nós já estamos com mais de 500 mil de alunos com contratos assinados. Inclusive, um dos maiores grupos, se não for o maior de ensino superior do Brasil, já é nosso cliente, já está usando essa tecnologia. Por quê? Porque os alunos deles se tornarão bilíngues. E a chance de emprego deles aumenta. Como eu falei daqueles 2 modelos, que você tem o material didático para o ensino médio fundamental, mais os das escolas, nós criamos para esse grupo específico um curso de ensino à distância, onde chega 4 livros, que é todo o kit de material físico, porque a alfabetização é o seguinte, se não tiver papel, ler e escrever, você não é alfabetizado. Então, nós mandamos todo o kit de material, e uma coisa interessante, o nosso kit de material foi todo desenvolvido, e a tecnologia da gramática, nós pegamos de uma empresa da mais conceituada do Brasil e da mais premiada, que é o Uptime. Então, a gramática, nossa, é do Uptime. Bacana. O que nós fizemos? Eu vou te dar um exemplo assim de forma simples. Nós pegamos um desenho de uma Ferrari, um motor de uma Lamborghini e estamos vendendo a preço de carro popular. Por quê que nós entendemos isso? Porque como o transporte é direito de todos, a educação também é. Então como é que você paga a escola e ainda você fica refém do material? Então o modelo de negócio que nós fizemos, que a gente chama, é um modelo de assinatura como se fosse uma Netflix. Verdade. O pai do aluno do ensino fundamental 1 a 9 e do 1º ao 3º do ensino médio, ele vai ter certeza que ele não vai pagar mais do que $100 durante toda a vida do aluno. Ou seja, em torno de R$380 a preço de hoje,
de 10 vezes, que às vezes ele pode pagar dependendo da situação, e ele não vai ser o dificultador, e esse dinheiro que ele pagaria mais, ele pode gastar com o aluno em alimentação, em outros cursos que o aluno possa fazer. Ah, legal. D'Angelo, eu gostei demais e você falou aí sobre ser bilíngue, eu quero ser bilíngue, agora eu quero trabalhar com você também. Tem uma vaga na sua empresa para mim, isso é muito fantástico. A gente tem uma estrutura muito grande de produção. Hoje tem pessoas que trabalham conosco há muito tempo nessa área de pesquisa. Eu queria até comentar um é o Álvaro, que é o presidente do Cinep do Distrito Federal. Está com a gente há 3 anos, ele me ligou esses dias e falou o seguinte: D'Angelo, eu tento achar todos os defeitos possíveis, eu já apaixonei com essa ferramenta. Inclusive ele foi até um dos nomes indicados agora pelo atual presidente a ser ministro da Educação. Olha. E ele é presidente do Fórum Nacional de Educação Básica. Então, o nível de pessoas que estão conosco, esse material nosso foi todo desenvolvido e testado por professores, doutores da UFMG e da UENG. Ou seja, nós pegamos o que tinha de melhor, colocamos o melhor produto dentro dele, a melhor tecnologia, dobramos a quantidade de páginas e estamos cortando para 1/3 do valor. Ah, bacana. Bom, D'Angelo, agradeço muito o seu tempo aqui, a sua disponibilidade e desejo muito sucesso nessa trajetória. Obrigado, e vai ser um prazer você estar com a gente também na nossa empresa. Eu te agradeço. Obrigado.